E, por favor, abra no texto, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. É um texto muito conhecido de todos nós, é um texto lindo, apoteótico. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5. Hoje eu falei para os irmãos que o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Por duas razões. Primeiro, tem fogo do altar e é fresquinho o ambiente, né? Porque lá fora está bravo o negócio. Então, o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos à leitura do texto, meus amados. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Obediência, a chave que nos leva à prática da vontade de Deus. Obediência, a chave que nos leva à prática da vontade de Deus. Eu preciso orar. Então eu peço a você que abaixe sua cabeça, por favor, me acompanhe nesta oração. Pai, nosso Pai, que estás nos céus, adorado és nos céus e na terra. Adorado és nos céus pelos anjos e na terra pela igreja. Então, Senhor, diante da tua grandeza e majestade, nos encontramos. E diante desta glória que tens, mesmo assim, o Senhor se importa conosco. Agora, Deus, estamos com a Bíblia, a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura aberta diante dos nossos olhos. E pedimos que o texto sagrado, a porção do que lemos agora, salte da revelação e, ó Deus, e seja impulsionado pelo Teu Espírito a alcançar as nossas mentes e os nossos corações nessa manhã. Por favor, Senhor, use de misericórdia para comigo e para conosco, e nos fale pela palavra no nome de Jesus. Amém e amém. O que é obediência para um discípulo de Jesus? Obediência para um discípulo de Jesus é mais do que regras, mais do que seguir regras. É mais do que se submeter a alguém, uma autoridade, como pai, mãe, liderança. É mais do que isso. Para nós, discípulos de Jesus, obediência está ligada a uma identificação com Ele, com Cristo.
E por quê? Porque obediência é um princípio eterno. Obediência libera o fluir de Deus. A obediência é o primeiro requisito para quem deseja chegar no lugar onde Deus planejou desde a eternidade. Ou seja, um propósito. Agora, por que é tão difícil obedecer? Não é fácil obedecer. Ainda mais a geração de hoje. Por que é tão difícil obedecer? Irmãos, obedecer é difícil porque quem está na condição de obediente, ele precisa estar por baixo. Se coloca abaixo de quem ele está obedecendo. E nem sempre é fácil a gente se colocar por baixo ou embaixo. Obedecer é difícil porque quem obedece coloca a sua confiança em quem ele está obedecendo. E muitas das vezes a obediência ela é cega. Por isso é difícil obedecer. Indo um pouco mais sobre o texto, sobre a obediência que está no texto, olhando para a perspectiva do texto, para nós discípulos, obediência não é somente uma questão de escolha. Para nós discípulos, obediência é questão de esvaziamento de nós mesmos. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele esvaziou-se de si mesmo. Interessante que a palavra obediência, que está aí no versículo 8, no versículo 12 e 13 que lemos, essa palavra obediência é uma expressão grega chamada upekos, que significa aquele que dá ouvido ou escuta. Entende por que é tão difícil obedecer? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É difícil obedecer, porque para obedecer você precisa ouvir, dar ouvidos. Eu sei que você vai me chamar de retrógrado ou saudosista. Se bem que tem coisa que não dá muita saudade, não. Mas lembro do meu tempo, do seu tempo, os mais aqui antigos como eu. Quando papai e mamãe falava e a gente ouvia, não escutava. Porque se escutasse, dava ruim. Tinha que ouvir mesmo. E não se falava muito, era uma, duas, no máximo três. Quando o máximo três? Na verdade, o três já vinha acompanhado de alguma coisa, não é verdade? O três já vinha acompanhado de alguma coisa. De um tamanco, de um chinelo com GPS. Isso é no 3. No 3. E nem chegava no 3, porque se tivesse o 3, já vinha com o negócio com GPS, tamanco, chinelo. A mãe não errava. Mãe não errava a receita da comida e não errava sandalhada e tamancada de longe. Mãe não errava. Porque a gente ouvia o que o pai e a mãe falavam. Então pergunta a você, a geração que deu ouvido ao pai e à mãe, é claro que a geração de hoje também dá ouvido ao pai e mãe, eu não estou dizendo que a geração de hoje não dá ouvido ao pai e mãe, principalmente a geração crente, porque o crente continua dando ouvido a pai e mãe, amém? Pai, mãe, pastor, diácono, líder, amém? Então. Mas por que a geração que dá ouvidos é a geração que consegue sucesso na vida? Porque a geração que dá ouvido é a geração que obedece. Você leu comigo um texto lindo, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Eu chamei de apoteótico, para mim é apoteótico. 5-8. Igual Romanos 8. Apoteótico. Romanos 16, ó, a profundidade das riquezas. Meu Deus, coisa linda.
Interessante, meus irmãos, que a igreja em Filipe ela nasceu da obediência. E a carta aos Filipenses nasce da gratidão. Olha só que coisa interessante. A igreja em Filipos, ela nasce da obediência. E a carta aos Filipenses, ela nasce da gratidão. Como assim? A igreja em Filipos, ela nasce a partir da obediência de Paulo e Silas. Eles ouvem uma voz, e a voz dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles simplesmente, vou repetir. O Espírito diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo e Silas simplesmente obedeceram. Não questionaram, não perguntaram nada, a gente tem que mudar a rota, tem que sair daqui para lá para Filipos, ir para uma região lá dominada por Roma. Não, simplesmente obedeceram. Então, por causa da obediência de Paulo e Silas, isso está lá em Atos 16, que é o pano de fundo da carta aos Filipenses. Por causa da obediência de Paulo e Silas, nasceu uma igreja, a igreja em Filipos. E essa igreja foi tão grata a Paulo, tão grata por tudo que Paulo fez, que Paulo, quando estava na prisão, ele recebe a visita de um homem chamado Epafrodito. É isso mesmo. E esse homem vai levar para Paulo uma generosa oferta, para sustentar o ministério de Paulo. E essa oferta é uma oferta de gratidão. E essa igreja era a igreja chamada Igreja da Alegria. Então a carta nasce da prisão, onde Paulo se encontrava a partir de uma visita desse homem, chamado Epafrodito. A carta, portanto, nasce de um sentimento de alegria e gratidão, mas a igreja nasce da obediência. Essa carta se divide em 7 partes. E tem como eixo central exatamente o texto que nós acabamos de ler. Viver a vida com a própria história de entrega a partir do sacrifício de Jesus. E eu quero enfatizar pela última vez, e aí entrando no texto que lemos, como que nasceu essa igreja. Ela nasce a partir da obediência. Tem muita coisa guardada dentro de você, que veio da eternidade, prontinho para nascer, prontinho para ser gerado, prontinho para acontecer, prontinha para acontecer, pronto para nascer, pronto para acontecer. Só está faltando algumas coisas na sua vida. E a primeira coisa é obediência. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Tem coisa que Deus colocou dentro de você, que já vem da eternidade, que Deus já deixou pronto para você. Agora, para acontecer, pastor, o que está faltando para acontecer? Qual o primeiro passo para acontecer? Obediência. Esse é o primeiro passo. Naquela colônia romana da Macedônia, Deus em eternidade planejou uma igreja ali. No plano eterno de Deus tinha uma igreja ali. É claro que para essa igreja surgir, alguém teve que pregar o evangelho. E foi pregado o evangelho. Foi pregado por carcereiro, foi pregado para Lídia. Mas o ponto de partida para essa igreja nascer foi a obediência. E é isso que eu quero ver com você por alguns minutos nessa manhã, antes da gente partilhar do pão e do cálice. Por favor, Anderson, coloca a tampa aqui, por favor, para mim. Obrigado. Isso aí. Então, irmãos, como podemos chegar à prática da vontade de Deus? Tomando como base tomamos como chave a obediência e o exemplo de Jesus. Vamos lá. Como que nós podemos chegar à prática da vontade de Deus? Tomando como chave a obediência e como exemplo Jesus. Vamos ver isso? Primeiro, para chegar à prática da vontade de Deus pela obediência, é preciso
desapegar de privilégios. É preciso desapegar de privilégio. Júnior, meu filho, faz favor, bota mais retorno para mim aqui. O amplificador não está funcionando, não? A sensação que eu tenho é que tem ninguém me ouvindo. Está tranquilo aí, irmãos? Amém? Então, amém. Então, diga comigo. Para chegar... Eu não estou te ouvindo, irmão. Eu acho que é porque realmente eu estou atrás. De novo. Para chegar à prática da vontade de Deus, pela obediência, é preciso desapegar de privilégios. Versículos 5 e 6. Não, tá bom, filho. Pode deixar. Hã? Não precisa não, está tranquilo. Os irmãos já me deram feedback, eles estão me ouvindo. Nesses versículos 5 e 6, Paulo nos diz que Jesus abriu mão da glória. Olha isso. Jesus abriu por um tempo, pelo nosso tempo cronológico, da própria glória divina, com o propósito de obedecer ao Pai e chegar aos homens, cumprindo a missão de morrer na cruz e salvar o pecador. Está escrito isso aqui, vamos lá, para a gente assim, fixar legal, fixar bem. Versículo 5, de novo, olha o que diz o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e a si mesmo se esvaziou. Que é o início do versículo 7. O que significa isso aqui? Jesus, por um tempo, abriu mão do privilégio da glória. Eu estou falando da glória. Aliás, não, o texto está dizendo. Por nossa causa, por nosso motivo, por sermos nós pecadores, Jesus abriu por um tempo mão do privilégio da glória. Eu fico a pensar como é difícil ter privilégios. Como é trabalhoso ter privilégios. Como é difícil alcançar privilégios. Alguns privilégios são conquistados debaixo da graça com muito suor e trabalho. Com muito esforço, com muita dedicação. Você sabe disso. Você sabe que para construir a sua casa foi debaixo de muito trabalho, de muito suor. Você sabe que para dar educação ao seu filho dá muito trabalho. Pagar a faculdade de filho, pagar a escola, dá trabalho. Suor. Isso é um privilégio. Na verdade, buscar privilégio não é errado, pelo contrário, o problema é fazer dos privilégios a prioridade na vida, tirando de Deus o maior dos privilégios, tirando de nós o maior dos privilégios. E qual é o maior dos privilégios? O maior dos privilégios é Deus, porque Ele é a nossa maior prioridade. Deu para entender? Eu acho que eu fui confuso. Vou repetir. Na verdade, buscar privilégio não é errado, pelo contrário. O problema é fazer dos privilégios a prioridade na vida. Esse é o problema. Ninguém precisa se desfazer de privilégios, definitivamente não. Jesus não abriu mão da glória para sempre, evidentemente. Lá em João 17 você vai perceber na oração dele, ele vai assim: Pai, eu quero a glória que tu me deste. Ou seja, ele está dizendo: eu abri mão do privilégio da glória por um tempo, agora eu quero ela de volta. Eu vou dizer para você, para ficar bem claro para você, irmão. Não há problema nenhum em você trabalhar para ter privilégios. Não há problema nenhum em você desfrutar dos privilégios. O problema é fazer do privilégio um Deus. Porque todas as vezes que colocamos alguma coisa ou alguém acima de Deus e dos seus planos, estamos construindo um outro Deus.
Vem aí o mês de janeiro, para onde você vai? Seja sincero, irmão. Então eu vou dizer para você ficar tranquilo. Eu vou para a praia. Você está com medo de falar? Então eu vou falar. Ué, você faz o que nas férias? Trabalha? Então você não ama você e não ama sua família. Se você trabalha nas férias, você não ama você e você não ama sua família. É, isso aí. Se você trabalha nas férias, você não ama você e você não ama a sua família. Deus te deu férias para você descansar, para você curtir a sua família, para soltar pipa, jogar baleba. Aí eu com saudosismo. Eles nem sabem o que é baleba. Eles nem sabem o que é baleba. Não sabe, não. Agora preste atenção, irmão. Preste atenção aqui, uma coisa. Nós vivemos sobre privilégios ou nós vivemos sobre a vontade de Deus? Nós vivemos sobre privilégios ou nós vivemos sobre a vontade de Deus? Nós vivemos sobre a vontade de Deus. E por viver a vontade de Deus, Deus nos dá privilégios. Só que nós não podemos nos apegar aos privilégios. Nós temos que nos apegar a Deus, sua vontade. É esse o ponto. E viver a vontade de Deus está ligado ao cumprimento da missão. Isso para Deus é mais importante que qualquer privilégio que Ele mesmo deu e dá. Até quando ficaremos buscando privilégios, e deixar de lado o privilégio glorioso de fazer a vontade de Deus e cumprir sua missão? Vou fazer a pergunta de novo. Até quando você e eu, nós ficaremos buscando privilégios e deixando de lado o privilégio glorioso de fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão? Até quando? Diga comigo, por favor. Para se chegar à prática da vontade de Deus, pela obediência, é preciso deliberadamente descer. Olha o versículo 7 que diz, por favor. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus nesse versículo 7 é fantástico. A teologia vai chamar essa palavra de kenosis, esvaziamento. Se esvaziou da glória e assumiu forma de servo. Para se esvaziar e assumir a forma de servo, Jesus precisou depois descer. Por 33 anos, Jesus experimentou a nossa forma humana. Por 33 anos, Ele pisou nesse solo da terra. Por 33 anos, Ele viveu como servo. Aqui está a diferença brutal entre Jesus e Lúcifer. Eu vou precisar ler e você vai ouvir, por favor. Jesus decidiu descer, deixando a sua forma divina. Tudo por amor ao pecador. E Lúcifer? Lúcifer foi lançado para baixo, porque quis ser maior
do que Deus. De novo. Jesus decidiu descer, deixando sua forma divina, tudo por amor ao pecador. Lúcifer foi lançado para baixo. Ele não desceu voluntariamente, deliberadamente. Ele foi lançado para baixo, porque quis ser maior do que Deus. Jesus decidiu ser servo, por isso desceu. Lúcifer decidiu ser grande, por isso caiu. Jesus viu a necessidade de descer, para que um dia nós possamos subir. Lúcifer, por ter se elevado, foi lançado para fora do céu, e levou com ele, arrastando pela sua cauda, 1/3 dos anjos. Vou repetir. Jesus viu a necessidade de descer, para que um dia nós possamos subir. Lúcifer, por ser elevado, ele foi lançado para fora do céu, e levou com ele, arrastando pela cauda, 1/3 dos anjos. Chegamos à conclusão que descer para nós é uma escolha. Descer para nós é uma escolha. Na verdade, quem está no reino de Deus, quem faz parte da igreja de Jesus, Jesus, que é o dono da igreja, não nos impõe termos que descer. É uma escolha. Vou te dar mais um exemplo dele mesmo, mestre, nosso Senhor. Estava João Batista batizando no Rio Jordão. Eu já falei várias vezes o significado de Jordão aqui. Jordão é aquele que desce. E estava João Batista batizando, descendo nas águas do Jordão, pecadores. E chamando os pecadores de raça de víboras. De repente, quem aparece? Jesus. E João chega a questionar. Mas você vem, eu que deveria ser batizado por você. E Jesus, então, deliberadamente, desce as águas do Jordão para ser batizado. Precisava? Não. Mas fez para nos dar exemplo de que descer é uma escolha de quem é servo. Vou repetir. Descer é uma escolha de quem é servo. E todo servo desce. Ouça isso. Todos que desceram para servir, Deus exaltou. Todos que desceram para servir, Deus exaltou. Todos que desceram se esvaziando, Deus encheu do seu espírito. Todos que desceram para cumprir a missão, um propósito, Deus deu galardão. Todos. Todos que desceram para servir, Deus exaltou. Todos que desceram se esvaziando, Deus encheu do seu espírito. Todos que desceram para cumprir a missão, um propósito, Deus deu galardão. Todos. Você vai descer ou não? Pense nisso. Diga comigo. Para chegar à prática da vontade de Deus, pela obediência, é preciso tomar o caminho da entrega. Repita comigo mais uma vez: tomar o caminho da entrega. Vamos ao versículo 8. Diz assim o versículo 8: e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como é impactante esse versículo 8, meus irmãos. Aliás, todo o texto é impactante, né? Jesus toma o caminho da humilhação.
caminho da entrega. Por que a cruz foi humilhante? Por muitas razões, muitas. Eu vou te dar aqui algumas rapidamente. Uma das mais terríveis formas de punição de Roma antiga, a crucificação, combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante das formas de execução. Escárnio, vilipêndio, vergonha. O tempo todo de sua passagem aqui na terra, Jesus sabia que um dia, pelas pegadas da obediência, teria que caminhar até o Gólgota. O tempo todo da sua caminhada aqui, Jesus sabia que pelas pegadas da obediência, precisava chegar até o alto do Gólgota. Por isso que o tempo todo ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No alto da humilhação, ouve-se uma frase, uma oração. E qual a oração de Jesus no alto da sua humilhação? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou no alto da cruz seu espírito para se entregar à própria morte. Ele entregou o seu espírito ao Pai e se entregou à morte. Estamos falando do nosso Senhor. A morte de cruz é uma morte vergonhosa. E essa morte vergonhosa, Jesus se entregou a ela por nós. Por que será que temos dificuldade de nos entregar de verdade? E eu poderia dizer, nos entregar à verdade e de verdade. De verdade significa sinceramente. E eu não estou falando da salvação, porque a salvação também foi uma entrega. Jesus entregou a sua vida por você, e você entregou a sua vida a Ele. Isso é salvação. Eu não estou falando de salvação. Porque talvez quando você recebeu Jesus, você recebeu por medo de ir para o inferno. Ou simplesmente porque você entendeu pela fé que você era pecador e precisava se entregar a Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja Ele. Seu nome está escrito no livro da vida, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou te perguntando, por que é tão difícil nós nos entregarmos à obra de Deus? Por que é tão difícil? Porque é difícil entregar nossa vida para cumprir a missão. Porque é tão difícil entregar um pouco de nossas vidas às pessoas que precisam de nós. Porque é tão difícil entregar nossos dons, talentos e tesouros para a obra de Deus. Por que é tão difícil? Eu vou te responder com muito pesar. Porque nós não amamos Deus de verdade. Porque se nós amássemos Deus de verdade, na intensidade que Ele merece, descobriríamos que na vida o que vale a pena é entregar. E que não vale a pena correr atrás das coisas que nós queremos, igual malucos, para satisfazer a nossa vontade, sem satisfazer a vontade de Deus. Quer mais verdade? Se amássemos Deus de verdade, nos entregaríamos à obra, ao invés de fugir dela, arrumando as mais tolas desculpas. Desculpa, irmão, as mais tolas desculpas. Se nós amássemos Deus de verdade, não fugiríamos da responsabilidade de irmos às pessoas. Não para se sacrificar por elas, porque isso fez o nosso Senhor Jesus, mas de alguma forma, de nossa parte, ter algum sacrifício. Para cuidar, sarar, zelar, libertar, discipular alguém.
que nessa manhã sejamos tomados por um sentimento de entrega tão forte que carregar a nossa cruz se torna mais leve pelas mãos cravejadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar para a gente encerrar. Eu termino olhando para o versículo 12, 13. Na verdade, assim, eu lendo o capítulo 2 todo de Filipenses, dá vontade de fazer a exposição do capítulo todo, porque é lindo demais. Mas na elaboração do texto, do sermão, e por causa do nosso tempo, eu fico no 12 e o 13 para a gente terminar. Olhando para os versículos 12 e 13, Paulo aqui diz que está ausente, mas confiante, que mesmo ausente, os irmãos continuariam sendo obedientes, porque essa foi a sua instrução. Preste atenção, estou terminando. No 12 ele está dizendo assim: olha, eu estou ausente de vocês, mas eu tenho a plena convicção, porque eu ensinei isso a vocês, de que vocês vão permanecer obedientes. E ele completa: vocês vão continuar obedecendo a obra de salvação. É disso que ele está falando, irmão, irmã, querido, querida, Igreja Batista, segundo Jardim Carioca, Igreja de Jesus nesse tempo. É disso que Paulo está falando. Vocês vão continuar obedecendo a obra da salvação. É disso que ele está falando. Ei, acorda, irmão. E ele completa: e vocês vão continuar fazendo isso com reverência e temor. Talvez seja aqui a razão pela qual nós não obedecemos a Deus, fazendo a obra da salvação, porque falta em nós reverência e temor. A chave para Deus operar em nós, tanto querer quanto efetuar, está na obediência. Porque ele está falando no versículo 13. Deus vai operar o querer e o efetuar. Querer está ligado à sua vontade. Efetuar está ligado ao seu poder. Então aqui termino. Eu quero que você preste atenção aqui, por favor, em mim. Vamos ao 13, de novo, 13. Porque Deus é o que opera em vós. E eu paro aqui, porque Paulo está falando a uma igreja que de fato estava vivendo o que ele estava falando. Ele não coloca a palavra, o verbo operar no futuro ou no pretérito. Ele coloca no presente, afirmativamente. Ele opera. Ele está fazendo. Com licença a revelação da palavra, com a data vênia, a licença da palavra revelada, eu quero tirar aqui o presente de Paulo, a realidade vivida por Filipos, ou pelos irmãos em Filipos, e trazer para a nossa realidade, porque eu não sei se eu posso dizer, ele opera. Mas olha só, porque ele é o que opera em vós, o querer e o efetuar. Operar é o mesmo que realizar. Aqui comigo, por favor. Opa, aqui, gente, olha para mim, em nome de Jesus. Operar é o mesmo que efetuar, realizar. Amém? Amém. Então, entre
o querer e o realizar, o operar, está a nossa obediência. Porque o querer dele vai continuar, e o operar dele também vai continuar. Por que o querer dele vai continuar? Porque a vontade dele sempre é boa, agradável e perfeita. E por que ele vai continuar operando? Porque em algum lugar, pode não ser aqui, mas espero que seja, em algum lugar tem alguém obedecendo a obra. Você entendeu? Entendeu? No mundo todo, nesse exato momento, o efetuar de Deus, o querer de Deus e o operar de Deus está acontecendo. A vontade dele está acontecendo, o poder dele está ali sendo liberado. Por quê? Porque em algum lugar no mundo tem um crente, tem um servo do Senhor abrindo mão de privilégios, tem um servo do Senhor se humilhando e descendo, e tem um servo do Senhor pegando o caminho da cruz e se entregando à obra de Deus. Você entendeu, irmão? A chave para vivermos a vontade de Deus está na nossa obediência. E que o Senhor Jesus nessa manhã nos leve a esse entendimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja nesta manhã. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu estou com a toalha da igreja Chave de Davi. É sério. Eu ganhei do pastor Max, ele era pastor lá. Chave de Davi. Eu peguei essa toalha assim aleatoriamente, né? Então, olha só. Se você quiser mais uma coisa sobre o sermão, está dado, ó. Chave de Davi. A chave para você viver a vontade de Deus é a sua obediência. Abaixe sua cabeça, feche os olhos. Eu queria que você ouvisse. Faz parte ainda da mensagem. Mas eu gostaria que você ouvisse com seus olhos fechados. Todos com os olhos fechados, e ouça-me, por favor, com muita atenção. O que está faltando para você usar essa chave na sua vida? É um pecado? É uma omissão? É um ressentimento maltratado, uma mágoa, uma raiva? É um orgulho, uma vaidade que tomam conta da sua alma? É falta de fé? É falta de devoção? Seja o que for, o motivo que te afasta de cumprir a vontade de Deus, vá para a cruz. Vá para a cruz. Se jogue aos pés da cruz. Se jogue aos pés da cruz. Lança aos pés da cruz o que te impeça nesse tempo de viver a vontade de Deus, de você cumprir um propósito, cumprir a sua missão na obra da salvação. Seja o que for, antes de comer o pão, antes de beber o cálice, vá para a cruz. Vá para a cruz. Entregue os seus privilégios. Entregue os seus privilégios. Faça como Abraão, leva o seu Isaac. Porque você vai levar o seu Isaac para o altar. E você vai voltar do altar com o seu Isaac. Faça como Abraão. Sacrifique o seu privilégio. Desça. Seja humilde. Seja servo. Se coloque na condição de servo. Seja você a oferta. Mesmo vivendo algo que você não queria viver e que Deus não gostaria que você vivesse. O que importa nesse momento é você se entregar a Jesus. É você se prostrar diante de Jesus antes
de comer o pão e beber do cálice. Eu não sei qual canção será ministrada, e certamente não será toda ministrada. E eu não posso pedir você para vir para o altar agora, porque a gente não tem tempo. E porque tem a mesa aqui da ceia. Não posso te dar muito tempo. Mas o tempo que você terá de minutos é o tempo onde você irá se entregar à cruz, se entregar a Jesus. Não deixe nada faltar na tua vida que impeça você de se relacionar com Deus e de fazer a sua vontade. Eu olho para a cruz, teu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Levante suas vozes e cante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesta manhã, entregamos as nossas vidas perante o teu altar, crendo no poder que há no nome de Jesus, teu Filho, no poder do sangue derramado na cruz do Calvário por nós. E agora, Senhor, se houver aqui nesta manhã alguém que não recebeu a salvação, que seja agora esse tempo. E aqueles que estão se entregando à cruz, na cruz do Calvário, se entregando para que algo seja tirado, removido. Senhor, pelo poder de Jesus, remova, tira, traz, ó Pai querido, cura, traz cura nesta hora, traz libertação da mente, traz libertação da mente, libera esse coração, Senhor, libera essa vida para te servir, libera esses talentos, esses dons, libera essa capacidade, libera, Senhor, libera o espírito de voluntariedade, Espírito, Deus, de graça, Espírito de, ó Deus, a entrega, libera agora, por favor, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia.